Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Amo-te, Jesus, pois neste mundo tão banal, só o teu amor eu sinto ser real. Quer nas horas de dor ou de perigo, não estou só, porque tu estás comigo. Aleluia, glória a Deus. Louvo-te, Jesus amado. Aleluia, glória a Deus. Seja Deus sempre louvado. Aleluia, glória a Deus. Louvo-te, Jesus amado. Aleluia, glória a Deus. Seja Deus sempre louvado. Amo-te, Jesus, pois tu és minha alegria, o meu companheiro fiel de cada dia. És tu, Jesus, minha prece, meu louvor. Preciso mais e mais do teu amor. Aleluia, glória a Deus. Louvo-te, Jesus amado. Aleluia, glória a Deus. Seja Deus sempre louvado. Aleluia, glória a Deus. Louvo-te, Jesus amado. Aleluia, glória a Deus. Seja Deus sempre louvado. Deus deu aos seus filhos a melhor coisa que ele podia dar. Ele não tinha outra melhor. Ele deu a sua palavra, porque a sua palavra é Deus. Então ele deu de si mesmo a seus filhos, como o pai dá o sangue para o seu filho. Assim também Deus deu de si mesmo a sua vida
para nós. Agora, a sua palavra nos vem através de seus mensageiros. Paulo disse aos Efésios capítulo 4, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Doutores aqui quer dizer mestres, ensinadores. Para que fim? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E assim, o apóstolo continua explicando a finalidade destes ministérios na igreja. A igreja deve usufruir destes ministérios. Jesus disse, e aqueles que não entravam, eles ficavam na porta, não entravam e não deixavam aqueles que quisessem entrarem, impedindo. A igreja precisa conhecer estes ministérios, porque Deus tem dado esses ministérios para a sua perfeição. Porque assim que vier a sua perfeição, então virá o arrebatamento. Está escrito na carta aos Hebreus, no último versículo do capítulo 11, assim, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. E eles estão esperando pela nossa perfeição. Eles, aqueles que partiram, ou aqueles que partirem antes de nós para a glória eterna. Sim, ouvintes, a igreja deve ser ensinada. Quando falo igreja, estou me referindo ao indivíduo, à pessoa, porque a igreja são aqueles que são separados para fora. A igreja é formada por membros, individualmente falando. Vós sois pedras vivas. E o apóstolo Paulo fala individualmente que nós somos templos do Espírito Santo. Você, o seu corpo é um templo. E você deve pensar que Deus habita nesse templo. Analisar qual é o tipo de adoração existe nesse templo. Agora, a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. O ensinamento é uma coisa muito sublime para nós. Aquilo que aprendemos é que vamos praticar. Sempre temos de praticar aquilo que aprendemos. Daí então a responsabilidade muito grande de quem ensina. E ensinar a Bíblia é traiçoeiro. É uma coisa de muita responsabilidade. Porque isso é como esquiar sobre o gelo. Aquele gelo fininho, muitas pessoas têm morrido onde existe gelo, que as águas congelam, então eles praticam o esporte de esquiarem sobre o gelo. Mas acontece, muitas vezes, de uma pessoa daquela que está esquiando, passa por um gelo tão fino que não lhe suporta, e a pessoa afunda naquele buraco e morre ali dentro, some, desaparece na água congelada por baixo do gelo, por baixo daquela casca. E ensinar a Bíblia é mais ou menos como isto, diz o profeta. Porque o ensinamento é que dá a posição do crente no corpo de Cristo.
O ensinamento é que nos leva para a nossa posição. O que a mulher está aprendendo está levando-a para uma devida posição. Agora, eu aconselharia todas elas, a cada uma individualmente, desde novinha, desde mocinha, saber o que está aprendendo, o que estão aprendendo. Porque o que você aprende vai lhe dar uma posição. Você foi ensinado assim, você vai ficar nesta posição que o teu ensinamento lhe oferece. Vê se isso combina com as escrituras, a posição que você vai tomar como mulher. Começando lá do Gênesis até o Apocalipse. Você veja a posição sua. Veja só a responsabilidade de quem ensina. Por isso que São Tiago disse: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. São Tiago capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Por quê? O que as pessoas aprendem é que vai valer, é o que vai pesar no destino eterno delas. Não cuide que uma pessoa vivendo numa posição errada, ela terá um destino feliz, agradável. Não. Antigamente, lá no mundo oriental, o pai de família escolhia o mestre, o tutor, o professor de seu filho. Vejam isto em Gálatas capítulo 4. Agora, aquele homem devia ser um homem que tinha moral, que tinha conduta, porque ele ia ensinar um homem, ele ia fazer um homem no futuro. Era de fato um mestre, um tutor. E ele próprio, aquele mestre, estava encarregado de levar aquele filho à adoção, aprovar a sua adoção ou não, porque ele observava o interesse do filho pelos negócios do pai. Foi justamente isto que o Espírito Santo fez com Jesus. Jesus interessou-se tanto nos negócios do Pai. Todos sabemos quais foram os negócios do Pai de Jesus aqui na terra. Pela ocupação que ele teve, nós sabemos que tipo de negócio Deus tem com essa terra. Basta observarmos isso. Não precisamos nos complicar, nos confundir. Basta você ver a ocupação de Jesus para salvar a humanidade. Ele subiu num palácio, uma vez simplesmente para ser julgado. E ele disse: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus pelejariam por ele. Mas ele tinha um mestre, ele tinha um tutor, era o Espírito Santo. Tu és meu filho amado, em quem tenho o prazer de habitar. O mestre é o Espírito Santo, é o verdadeiro mestre. Jesus disse: ele vos guiará em toda a verdade. E só o Espírito Santo pode nos colocar na verdadeira posição. Vou repetir: não cuide que estar fora da posição, homem, fora da posição, mulher, seja menos do que inferno, seja menos do que desgraça. Durante todos os anos que labutamos com famílias, procurando levantar lares e tudo mais, a razão principal da queda dos lares, da destruição, é a mulher inconformada com sua posição de mulher. A razão principal é a mulher fora do posto do seu dever. E
Sem menos consequência, o homem também, fora do posto do dever. Aí está a coisa. O regulamento militar nos mostra isto. O que acontece com um militar que está fora do posto do dever, quando ele deveria estar ali, naquela hora. E cada coisa está em seu lugar no universo. Por isso, não houve uma hecatombe, não houve uma catástrofe terrível entre os planetas até hoje. Porque tudo está em ordem, tudo está em perfeito lugar, tudo está na sua devida posição. Se os homens têm alterado a natureza aqui na Terra, através de bombas e coisas, é por isso que então temos certas alterações nas estações. Mas aqui está, guardem isto, depende muito do mestre. Então aquele mestre, aquele tutor, vendo que o filho era interessado pelos negócios do pai, chegando num determinado tempo, dizia para o pai: está na hora, seu filho é um homem responsável, seu filho honra o seu nome. Então aquele pai vestia aquele filho de branco e publicamente fazia adoção dele. Gálatas capítulo 4. Vocês vão encontrar isso. E a história também não falha nesse sentido. Então, publicamente, aquele filho recebia adoção. E desde então, ele podia falar no lugar do pai. Se houvesse cheque naquele tempo, a assinatura daquele filho no cheque valia tanto quanto a de seu pai. Sim, meus amados, é por isso que Jesus Cristo foi Deus. Ele não foi menos do que Deus. A sua palavra tinha que ser respeitada pela própria natureza, pelos demônios, pelo pecado, pela imundícia toda deste mundo. A sua palavra tem que ser respeitada. Porque ele fala no lugar do Pai. O Pai fala através dele. Isto quer dizer que o Pai fala através dele. Ele disse: o Pai que me enviou veio também em mim. Quando ele disse para os discípulos: como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Ora, mas ele prometeu estar nos discípulos, estar na sua igreja. Então a promessa foi baseada no mesmo que aconteceu com ele. O Pai estava nele, estaria na igreja, ele estaria na sua igreja. Mas por quê? Porque esta igreja tem um mestre, tem um tutor que sabe ensinar. Sabe ensinar desde novinhos, desde criança. Nenhuma escola tem direito de tirar, de desrespeitar a fé que os pais dão para os seus filhos, transmitem para os seus filhos. Não, absolutamente não. Nos sentimos coagidos, represados, porque temos visto muitos de nossos filhos sofrendo lavagem de mentes em relação à fé que eles têm herdado dos pais. Quando os mestres, os ensinadores deveriam regar aquilo, pelo menos respeitar aquilo que eles trazem de seus lares. Quando se trata de lares cristãos, quando se tratam de pais verdadeiros cristãos, que têm estado na verdadeira posição de pais, como filhos de Deus, a fé destes meninos tem que ser respeitada. Satanás tem que respeitar os filhos de Deus, onde quer que vá. Agora, meus amados, isto não é simplesmente para preencher tempo, não é simplesmente para agradar aos ouvintes, agradar aos ouvidos, com notas importantes, bonitas, eloquentes, com músicas, para elevo espiritual. Não,
isto é para ensinamento, isto é para raciocínio, isto é para equilíbrio, isto é para tomar posição, porque é do único lugar que a pessoa será arrebatada. Morra na sua posição de esposa, de mãe, morra na sua posição de pai, e então você nunca morre. Sempre estará na lembrança de seus filhos, no caráter de seus filhos. Por isso é que a morte não pôs fim ao ministério de Jesus. De maneira alguma. A morte não põe fim ao ministério de uma mãe, de um pai cristão. Aquela vida prossegue manifestada ao mundo, aos homens. A Bíblia diz assim. Agora, falando exclusivamente no sentido espiritual, qual é a nossa posição como filhos de Deus? Qual é a nossa posição em relação ao mundo? Como crentes, como igreja noiva de nosso Senhor Jesus Cristo? Só mesmo o Espírito Santo pode nos dirigir. Não importa se é no deserto da tentação, Ele vencerá por nós. Não importa se é no Calvário. Não importa. Estou crucificado com Cristo. O seu coração afirma com São Paulo nesta hora. Mas a morte não te deterá. Isto porque o Espírito Santo é seu mestre. O Espírito Santo é seu ensinador. O Espírito Santo tem te conduzido à verdadeira posição. Mas ninguém, de um modo geral, quer sofrer os atritos da sua verdadeira posição dada por Deus. Mas Jesus dirige a igreja. O Espírito Santo dirige a igreja, ainda que seja para a cruz, mas logo para a glória eterna. A profecia do evangelista João no livro de Apocalipse, livro da revelação, ensina o teu filho no caminho em que deve andar. Pois quando ele crescer, jamais desviará, jamais desviará. O mundo está em trevas, não tem mais salvação, infeliz. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Pois quando ele crescer, jamais... Nós temos de aprender de um profeta, nós temos de aprender de um apóstolo, verdadeiramente enviado por Deus. Como Paulo disse, eu vos ensinei o que eu aprendi do Senhor. Ele não aprendeu de homem algum. Ele não consultou a carne nem o sangue, mas veio do Senhor, porque eu também vos ensinei o que aprendi do Senhor, o que recebi do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11. Deus os abençoe, ouvintes, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.awr.org.
www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Nunca me deixes esquecer do teu amor, Jesus. Antes que eu possa engrandecer, leva-me até a cruz. Quero estar pronto a caminhar para chegar à tua cruz e a meus passos em tua luz, ao Calvário me conduz. Quero estar pronto a carregar a minha cruz, Senhor. Meu cálice quero esvaziar pela gratidão e amor. Quero estar pronto a caminhar para chegar à tua cruz, guia meus passos em tua luz, ao Calvário me conduz. Ao Calvário me conduz. Meu Senhor, seguro em ti, eis-me aqui, eis-me aqui. Tuas mãos me erguendo estão, com amor, no falar, fala por mim, no andar, anda por mim, no sorrir ou no chorar, meu Senhor, seguro em ti estou. Meu Senhor, seguro em ti, Eis-me aqui, eis-me aqui. tuas mãos me erguendo estão, Com amor, no falar, fala por mim, no andar, anda por mim, no sorrir ou no chorar, meu Senhor, seguro em ti